Meus irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Convido os irmãos, amigos, a abrir a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 5. Eu peço que, à medida que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé, em reverência à palavra de Deus, os que puderem ficar em pé. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5, nos diz: Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vamos ler mais uma vez esse texto? Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Ajudar aqueles irmãos que, porventura, ainda não encontraram. Olha lá. Mateus, começando o Novo Testamento. Olha lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Coríntios, não é Corinthians, certo? Coríntios. Primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Tá certo? É o 7º livro do Novo Testamento. O 46º livro da Bíblia. Amém? Os irmãos encontraram? Mais uma vez, leamos o texto. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é a palavra do Senhor. Os irmãos podem sentar. Que o Senhor nos abençoe, abra os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos a sua santa palavra. Irmãos, a mensagem hoje é uma mensagem de exortação. Mas nós queremos fazer uma diferença, certo? Exortação e admoestação. Muitas vezes, quando se refere a mensagens mais duras, mensagens no sentido de dar um, entre aspas, carão, né? Se fala é mensagem de exortação. Mas não é, certo? Mensagem de exortação é uma mensagem de orientação, uma mensagem de coragem. Agora, a admoestação, sim. A admoestação é uma mensagem de correção, uma mensagem mais forte, uma mensagem mais, entre aspas, dura, para a gente corrigir as nossas vidas na caminhada cristã. Tá bom? Portanto, essa é uma mensagem exortativa. E o título dela é As Batalhas do Cristão. As batalhas, as guerras, as lutas do cristão. No momento da nossa conversão, quando nós confessamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entramos
em uma guerra espiritual. No momento em que nós somos salvos pelo Senhor, automaticamente é declarada uma guerra contra nós. E nós lutamos, nós batalhamos constantemente contra 3 inimigos: o diabo e seus demônios. Lutamos contra o mundo e contra o pecado. São os 3 principais oponentes que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira batalha, a primeira guerra que nós enfrentamos, que é a guerra contra Satanás, o diabo e os seus demônios. Lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, passando um pouquinho mais à frente, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, a palavra de Deus diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está declarado aí que nós enfrentamos uma guerra contra as forças do mal. E por que nós enfrentamos, meus irmãos, essa guerra? Porque nós não pertencemos mais ao seu reino. Nós não somos mais participantes do reino do diabo. Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz: Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos membros de um outro reino. Nós fazemos parte de um outro reino, o reino de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Antes não. Antes nós éramos escravos do diabo. Como diz lá em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos assim. Éramos, passado. Por isso que nós enfrentamos diariamente, constantemente, as forças do mal. Nós não podemos ser possuídos pelo inimigo. Satanás, ele não pode possuir a vida do salvo em Cristo, mas nós sofremos opressão dele. Nós podemos sim sofrer opressão, ataques dele, isso sim. Nós somos, como diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nós somos santuário do Espírito Santo. E Paulo, ele repete lá na mesma carta, 1 Coríntios 6,19, diz: nós somos templo do Espírito Santo. Quem habita em nós é o outro Espírito, o Espírito de Deus. O próprio Deus habita em nós, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que o negócio, a luta é ferrenha, a luta é constante, a luta é forte. É ou não é verdade? É muito forte, meus irmãos, a batalha que nós enfrentamos contra ele. E nessa luta, nós devemos estar bem atentos aos ardis do inimigo. O que são ardis? São ciladas, armadilhas, emboscadas, arapucas.
devemos prestar bastante atenção. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios 2, 11, o texto nos diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus ardis. Nós não ignoramos os seus desígnios. E nós vemos alguns ardis, queremos listar aqui alguns ardis, algumas armadilhas, emboscadas que o inimigo coloca nas nossas vidas, coloca contra nós para nos apanhar. Ele lança o ardil da dúvida. Romanos 14, 23 diz que tudo o que não provém de fé é pecado. A dúvida não vem de Deus. O contrário, a fé, essa sim. O que é a fé, meus irmãos? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. E Hebreus 11, 6 diz o quê? A parte A, vamos ler todo o versículo, né? Hebreus 11, 6. Vamos abrir nossas Bíblias um pouquinho, vamos folhear a Bíblia um pouquinho, tá bom? Hebreus 11, 6, está quase lá no final do Novo Testamento já. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o texto nos diz... Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se torna recompensador daqueles que o buscam. Portanto, meus irmãos, a dúvida não tem espaço na esfera da fé. A dúvida é prejudicial à fé. E muitos têm caído na dúvida. Outro ardil do inimigo é a diversão. A diversão em si não é um erro, dependendo, claro, lógico, do tipo de diversão, mas colocar uma diversão à frente de Deus, isso sim é um erro, e muitos têm caído, muitas pessoas. Outro ardil do inimigo, a ilusão. Lembram de Gênesis capítulo 3, que relata a queda do homem? Lembram? Que foi que a serpente possuída pelo o anjo querubim caído, fez o quê? Falou para a mulher: olha, coma o fruto, porque você vai ser igual a Deus. E quão grande ilusão foi, né? Quão imensa ilusão foi achar que seria igual a Deus. Outro ardil do inimigo, a vacilação. Mateus 6:24 diz: não podeis servir a dois senhores. E muitos estão vacilando em não escolher o lado certo, a quem deve seguir. Estão vacilando em não escolher o correto a ser seguido, a pessoa correta a ser seguida, que é Deus. Outro ardil, o desânimo. Quantos têm se desanimado na sua caminhada? Outro desígnio, aliás, outro ardil do inimigo, a procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Sabe o que é procrastinar? Procrastinar é adiar. Aquilo que você pode fazer hoje, você pode, deixa para fazer amanhã. Tem aquela história que é ditada, né? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é certíssimo. Tem um mandamento do preguiçoso que é assim, né? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, né? Procrastinar isso
É uma decisão que você pode tomar no momento, uma decisão certa, mas deixa para depois. Tem um caso na Bíblia de procrastinação. Lá em Atos, capítulo 24, versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo, quando ele se encontra com Félix e Drusila, sua esposa, Paulo começa a expor para ele o caminho expor a verdade, o caminho da justiça, começa a falar para ele sobre o reino de Deus. Mas Félix disse: olha, basta por hoje, amanhã, se amanhã der certo, a gente continua. Procrastinou a oportunidade de ser salvo. Outro ardil do inimigo, a transigência com o mal, tolerância com o mal. É aquela história que, infelizmente, muitos de nós têm caído. Muitas pessoas têm caído na história do não tem nada a ver. Isso é errado. Isso é errado. Não tem nada a ver. Nada a ver. Olha, não faça isso porque isso desagrada a Deus. Não tem nada a ver. Isso é transigência com o mal. E é um ardil que o inimigo tem lançado. E muitos têm caído. Muitos têm seguido esse ardil maligno da transigência, a tolerância com o mal. A palavra de Deus também fala, meus irmãos, que nós travamos uma guerra contra o mundo. A primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse. Vamos ler. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Já é bem pertinho do Apocalipse, certo? Chegando no Apocalipse, volta para Judas, 3 João, 2 João, 1 João. Pronto. Primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 19, nos diz o seguinte. Primeira carta de João 5, 19. Primeira João 5, 19. O texto nos diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Está a explicação por que nós travamos uma guerra contra o mundo. E quando se fala em mundo, meus irmãos, já foi citado aqui inúmeras vezes, quando se fala em mundo, não se fala da criação, mas se fala de um sistema corrupto, pecaminoso e maligno que atua contra Deus, que atua contra os princípios de Deus. O mundo nos odeia porque nós não somos dele. Vamos lá para João, Evangelho segundo João. Evangelho, João, capítulo 15, versículo 19. Vamos ler? Eu, particularmente, eu gosto de, nas oportunidades que eu levo a mensagem, eu gosto de folhear a Bíblia, né? Os irmãos já perceberam? Eu gosto de folhear a Bíblia, tá bom? Vamos lá. 1 João 5, 19. Perdão, João 15, 19. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 15, versículo 19. O Evangelho segundo João é o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 15, 19. João 15, 19 diz o seguinte: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu escolhi vocês, por isso o mundo odeia vocês. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E nessa passagem a gente vai, sim, travar uma luta ferrenha com o mundo. E o mundo, ele quer nos afastar da presença de Deus,
através de diversas artimanhas. Uma delas, através das preocupações e distrações. Preocupações e distrações, se não forem administradas, nos afastam de Deus. Lá na parábola que o Senhor Jesus Cristo proferiu, a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, no versículo 22, Mateus 13, 22, Mateus capítulo 13, no versículo 22, diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, ele fala de uma pessoa que era cooperador dele, mas abandonou, porque ele amou o presente século. Ele amou as coisas do mundo e abandonou. Paulo abandonou o ministério da palavra. Outra artimanha que nós devemos ter muito cuidado nessa guerra contra o mundo são as ideologias perversas que nós enfrentamos. Dentre elas, queremos citar duas. O marxismo cultural. O marxismo cultural que vem, é uma ideologia que luta, que vem com o propósito de destruir os princípios judaico-cristãos que nós seguimos, que a igreja segue, que são os princípios que fazem bem à sociedade, vida, família, a união entre um homem e uma mulher, os filhos sendo submissos, respeitosos, obedientes aos seus pais. Mas o que o marxismo cultural tem pregado? A revolução. Essa revolução é distorcer os princípios judaico-cristãos. Muito cuidado com o marxismo cultural. Como se diz, isso não é flor que se cheire. Outra ideologia que nós devemos combater, meus irmãos, tem muito cuidado, nós como cristãos, é o comunismo, que é outra ideologia maligna, que tem como propósito destruir a fé cristã, ataca a igreja de Cristo. Cristianismo e comunismo é como água e óleo. Se mistura, se você pegar água e colocar óleo, mistura. É verdade? Eu sou de química. Mistura água e óleo? Não mistura. É uma mistura heterogênea, não é? Lembrei. Obrigado, é verdade. Não se misturam. Portanto, muito cuidado, muitíssimo cuidado com essas ideologias. Eu citei só duas, mas tem diversas outras. Outro oponente que nós enfrentamos, meus irmãos, na nossa caminhada. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, nós também travamos uma guerra contra o pecado. Há um duelo intenso e constante entre a carne e o pecado. Vamos lá em Hebreus capítulo 12. Vamos ler Hebreus capítulo 12, voltar para Hebreus, lá na frente, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículo 4. Os irmãos sabem quem é o autor da carta aos Hebreus? Os irmãos sabem? Os irmãos não sabem? Os irmãos sabem? Não, eu também não sei. Quando chegarmos no céu a gente vai saber, tá certo? Eu também vou saber, tá bom? Hebreus capítulo 12, versículo 4. Hebreus 12, 4 nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue.
o autor da carta está dizendo claramente, na nossa luta contra o pecado, o autor dessa epístola, dessa carta, escreveu-a, direcionando-a para os judeus recém-convertidos à fé em Jesus. E ele afirma categoricamente que é uma luta que nós travamos contra o pecado. Lá também em Gálatas, vamos abrir Gálatas, voltando aí um pouquinho, Gálatas, depois de 2 aos Coríntios, certo? Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, Gálatas, capítulo 5, no versículo 17, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, porque a carne, Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, a palavra do Senhor nos diz, porque a carne milita, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Nós temos o Espírito de Deus. Por isso que nós lutamos contra o pecado, porque o pecado ele luta contra as coisas de Deus, ele milita contra as coisas do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E quais são essas obras da carne? Quais são? Ainda em Gálatas capítulo 5, vamos ver. Vamos ver aqui na palavra a manifestação do pecado, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá certo? Aqui é só alguns exemplos, para nós termos ideia do que é o pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Diz o seguinte: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que é sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aqui é um exemplo, aqui Paulo está mostrando aos cristãos gálatas o que é que a natureza pecaminosa produz. Produz isso aqui. E pecado nós sabemos o que é, né? Pecado é transgredir a lei de Deus. É transgredir a ordem de Deus. É transgredir os princípios de Deus. É abandonar as orientações de Deus. É andarmos. É uma declaração nossa de independência para com Deus. É a gente dizer para Deus: olha, Deus, eu não quero seguir a você. Eu não quero te servir. Isso é pecado. Quando nós pecamos, nós fazemos isso. E o pecado traz um preço altíssimo. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Não só a morte física, mas a morte que é uma separação eterna e definitiva de Deus. É a morte. Mas, o versículo continua. Romanos 6, 23, a parte B. Mas, a boa notícia, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Tem o pecado, mas tem o antídoto para o pecado. E o antídoto, o remédio para o pecado, é Jesus. É o Senhor Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como está em João 1,29. Ele é o Cordeiro que nos livra do pecado. Ele nos livrou do poder, do domínio do pecado. Nós não estamos livres da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa ainda está presente em nós. Mas nós temos a mente querendo fazer as coisas de Deus. E ao mesmo tempo nós temos nossos membros, no nosso corpo, uma outra lei. Como o apóstolo Paulo fala, ele registrou lá em Romanos capítulo 7, os versículos 18 em diante. O apóstolo Paulo ele relata esse conflito entre as coisas de Deus e as coisas do Espírito. Enquanto o Espírito quer fazer as coisas de Deus, a nossa mente quer fazer as coisas de Deus, o pecado presente na nossa natureza quer agir o contrário. Aí Paulo fala: que desventurado homem sou. Ele dá graças a Deus, porque com a mente quer servir a Deus. Mas a carne, a natureza infectada pelo pecado, ela quer o contrário, quer outra coisa. Eu sou defensor, eu particularmente eu creio que o pecado ele devastou a natureza humana. O pecado ele, falando bom cearenseis para a gente entender, o pecado fez destroço na natureza humana. Não sobrou nada de bom a ação do pecado. O pecado infectou a natureza humana por completo. Mas Cristo Jesus, Ele é a solução para o pecado. Meus irmãos, para nós concluirmos essa mensagem, a palavra do Senhor nos traz alguns conselhos, algumas recomendações para nós nessas guerras contra o diabo, contra o mundo e contra o pecado. Nós vamos abrir a palavra de Deus e ler cada uma dessas orientações, cada uma dessas recomendações, tá bom? Na luta contra o diabo, meus irmãos, quais são as recomendações que a palavra do Senhor nos dá? Primeira, revistamo-nos da armadura de Deus. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Vamos abrir nossas Bíblias. Efésios, lá no Novo Testamento. Efésios 6, dos versículos 10 ao versículo 18. Efésios 6, versículos 10 ao 18. A palavra do nosso Deus nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos. Pronto, aqui é a descrição completa da nossa armadura, a armadura que devemos utilizar na nossa guerra contra o inimigo. Fazendo isso, com certeza, nós seremos vitoriosos. Outra orientação que a palavra nos dá nessa guerra contra o inimigo é nós... Vamos ler o que está em Tiago 4:7. Tiago, vamos lá perto do final do Novo Testamento. Tiago 4:7. Vamos ler o que diz a palavra. Tiago 4:7 nos diz, repito, lá quase o final do Novo Testamento. Tiago 4:7 nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Mas para isso, primeiramente diz o quê? Sujeitar-nos a Deus. Reconhecemos que nós dependemos de Deus. Nós reconhecemos e fazemos do Senhor o nosso refúgio e fortaleza. Fazendo isso, debaixo do poder de Deus, debaixo do poder de Cristo, aí sim nós teremos forças para resistir ao diabo. Agora, meus irmãos e amigos, se nós não nos sujeitarmos a Deus, se nós não buscarmos a Deus em oração, se nós não buscarmos a Deus na palavra, dificilmente nós conseguiríamos resistir ao diabo. Muito difícil. Outra orientação, meus irmãos, nessa luta contra o inimigo, nós não devemos dar lugar ao diabo. Está lá em Efésios 4:26. E não deis lugar ao diabo. Não demos brecha para que o inimigo haja contra nós. E outra orientação que a palavra nos dá está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vocês estão em Tiago, né? Avança para o próximo livro. Avança aí. 1 Pedro 5, 8. A orientação da palavra de Deus para nós é essa daqui. 1 Pedro 5, 8 nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Com certeza os irmãos já assistiram, pelo menos eu creio que os irmãos assistiram algum vídeo de lá no safari, algum vídeo que mostra que um leão, quando ele vai atacar a sua presa, ele não vai logo chegando de uma vez, né? O que é que o leão faz? Ele vai lá ao longe, né? E fica observando, fica caminhando e só observando os passos da sua presa, para depois, aí sim, quando ele vê a ocasião oportuna, ele vai dar o bote. É isso que o inimigo faz também. Ele não anda ao redor, meus irmãos. Não é ao redor, ele anda em derredor. Tá bom? Portanto, sejamos sóbrios e vigilantes. Atentos. Quais as orientações da palavra de Deus na guerra contra o mundo? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos andar na contramão desse sistema. Devemos andar na contramão, mas não se preocupe, nessa nossa caminhada na contramão, nós não vamos levar multa, não vamos provocar acidente, nós seremos vitoriosos, em nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2, e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma música do Anderson Freire, né? Colisão, linda música. Que relata direitinho como a gente deve proceder nessa caminhada na contramão do sistema. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que como soldados de Cristo, como soldados do Senhor Jesus Cristo, não podemos nos desviar da batalha distraindo-se com o mundo. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, ele diz lá no capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, a sua meta é satisfazer aquele que o arregimentou. A nossa meta, o nosso alvo, o nosso objetivo, meus irmãos, é satisfazer a Deus. É agradar, fazendo a vontade do Senhor. E estejamos cientes, meus irmãos, que nessa guerra nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sós. 1 João, capítulo 4, versículo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 4 nos diz: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós lemos que o mundo jaz o maligno, lá em 1 João 5,19. E João fala aqui que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Graças a Deus. Nós não devemos amar o mundo. Nós não devemos ter relações estreitas com esse sistema, porque isso passa. Vamos ver na palavra? 1 João, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, diz o seguinte. Perdão, versículos 15 ao 17. 15, 16 e 17. Diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E, para nós concluirmos nessa guerra contra o pecado, nós devemos usar os nossos membros para a justiça. Devemos usar os nossos membros para a glória de Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículos 1, 2 e o versículo 11, eu selecionei aqui para trazer para a igreja, diz o seguinte: Romanos capítulo 6, versículos 1, 2 e 11, diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E o versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Como nós lemos anteriormente em Efésios 2:1, nós éramos mortos, mas ele nos deu vida. Ele, pela sua graça, ele deu vida a todos nós. Motivo de nós agradecermos. Agradecemos ao Senhor, porque ele nos tirou de uma situação bem complicada, bem ruim, e nos trouxe para uma situação de alegria,
Tem as lutas, tem as guerras, sim. Mas nós, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E essa guerra, essas guerras que nós travamos, meus irmãos, essa guerra só vai acabar quando nós partirmos daqui. E cabe a nós, dia após dia, diariamente, constantemente, estarmos atentos, nos alimentando da palavra, nos alimentando da oração, nos alimentando de palavra. Billy Graham, alguém postou uma foto no Facebook, eu achei muito interessante, postou o seguinte, uma mensagem de Billy Graham, diz o seguinte: você quer, mais ou menos assim, você quer agradar a Deus? Então deixe a palavra de Deus começar a saturar a sua mente, a encher a mente. Nós fazendo isso, com certeza, nós teremos forças nessas guerras que nós travamos. O inimigo já está derrotado. Cristo já derrotou ele lá na cruz. Mas ele quer nos atrapalhar. Ele quer nos fazer vergonha. Ele quer fazer com que a gente faça vergonha. A gente passe vergonha. Mas vamos estar atentos. O inimigo, o mundo e o pecado. Não demos lugar. Não vamos dar lugar a esses oponentes. Tem um ensinamento muito errado que diz que quando você aceita Cristo, você pode fazer o que quiser. Isso é errado. Não é bíblico. Não. Nós fomos salvos, não foi para fazer a nossa vontade, não foi para fazer o que a gente bem quer, mas nós fomos salvos para fazer a vontade de Deus. Nós fomos salvos para obedecer a Cristo, nós somos servos de Cristo. E nós, meus irmãos, como servos de Cristo, que nós nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder, para nós sermos cristãos fortes e abençoados nessa luta contra esses três oponentes. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, que o Senhor aumente a nossa fé, nos conceda graça e misericórdia para todos os dias nós sermos vitoriosos nas batalhas espirituais que enfrentamos.